bem, espero que vocês estejam bem aí, animados com essa volta às aulas à distância. Vamos ver o que pode ser feito aqui. A gente está tentando aí melhorar o máximo possível para vocês. E eu gostaria até de ter um retorno, que eu pedi aquele dia no campus virtual para vocês me retornarem a respeito se estão acessando ou não. Alguns somente que me responderam. Eu gostaria de uma resposta de mais pessoas, ok? Hoje nós vamos falar, então, da estrutura do solo. Esse tópico nós já vimos no campo, eu não sei se vocês se lembram, na aula de campo, a última aula de campo que nós tivemos, eu mostrei cor, textura e estrutura do solo. Então, o que seria estrutura do solo? Estrutura do solo é a agregação das partículas primárias em unidades chamadas agregados. E esses são separados pela superfície de fraqueza. Vocês se lembram que quando a gente vai saber que tipo de estrutura predomina naquele perfil, a gente joga a estrutura para cima? Você pega vários torrões e joga para cima, assim, para o que cair na sua mão ser realmente representante da estrutura daquele solo e quebrar ou perder as superfícies de fraquezas, mantendo e mostrando quais que seriam as superfícies do solo. Outra coisa que nós também vimos foram os tipos de estrutura. Os tipos de estrutura são a prismática, na forma de um prisma, em blocos, onde todo... Olha, vejam aqui o eixo Y é maior do que o eixo X. O eixo Y é maior do que o eixo X. Aqui todos os três eixos, X, Y e Z, são do mesmo tamanho. Aqui na laminar, o eixo Y é menor do que o X. Como isso é uma forma geométrica, a gente pode transportar isso para os eixos X, Y, Z. E a granular, todos têm o mesmo tamanho, porém com as arestas arredondadas. Então, aqui nós vamos ver o tipo de estrutura. Aqui nós estamos vendo a estrutura granular. Essa estrutura granular, ela tem a forma de grânulos, estão vendo? Alguns chamam de estrutura pó de café, outros de terra de formiga. Tem vários nomes indicando que é um material arredondado, granular. Como a superfície granular é a mais que expressa maior idade, a gente encontra essas superfícies nos solos mais velhos. Então, um grande representante que nós temos da estrutura granular seria o horizonte B dos latossolos, que nós vamos ver nas últimas aulas. Aqui nós temos estrutura em blocos, que é aquela que nós vimos lá no barranco atrás da capela, se lembram? Olhem, todos os eixos do mesmo tamanho, não há predomínio e há arestas bem marcadas. Essas arestas encontram uma face com a outra, enquanto a granular encontra pontos de contato entre uma e outra. Essa daqui, pessoal, olha o tamanho dessa estrutura. Eu deixei na foto com o senhor por causa do tamanho dessa estrutura. Vejam, é bem grande. Essa é a estrutura prismática. Foi tirada essa foto lá no Rio, indo para Campos dos Goitacazes. Então, ela tem um eixo Y maior do que o eixo X. E aí, ocorre muito quando os solos têm argilas 2:1. Aqui um exemplo da estrutura prismática com a cabeça arredondada. Quando essa estrutura surge assim, a gente chama essa estrutura de colunar, porque ela parece uma coluna. Olha lá, uma coluna grega. O que será que arredonda essas colunas? Vamos ver? Aqui a estrutura laminar. A estrutura laminar é o eixo Y, é muito menor do que o eixo X. Imagina uma infiltração num solo com esse tipo de estrutura. É muito dificultada, vocês concordam? Imagina que a água não infiltra aqui nesse tanto de estrutura, ela vai infiltrar entre as estruturas. Entre as estruturas, certo? Então, esse aqui é um representante da estrutura laminar. Mas o que influencia, então, na formação dessas estruturas? Vamos entender um pouquinho. Bom, para uma estrutura, o que faz uma estrutura sair de uma estrutura prismática para uma estrutura granular?
o que ocorre ali naquele processo da estrutura prismática até a estrutura granular? O que influencia? Bom, isso tudo aqui influencia. Vamos ver como que ocorre essa influência. A matéria orgânica e os micro-organismos, eles atuam no horizonte A, arredondando a estrutura do solo. Se lembram disso? Então, o horizonte A a gente chama de estrutura em grumos, porque ela é arredondada devido à ação de organismos do solo e dos micro-organismos, certo? Então, a matéria orgânica é um fator que tende para a estrutura granular. E os óxidos de ferro e alumínio, o que vocês acham a respeito? Também influenciam muito. Então, solos que têm predomínio de óxidos em sua constituição, ou seja, eles possuem muitos óxidos de ferro, hematita e ou guetita, e a gibsita, que é o óxido de alumínio, esse tipo de solo tende a ter estrutura mais granular do que os que não têm esse tipo de óxido, certo? Isso também faz parte da mineralogia. Então, um solo que possui os óxidos de ferro e alumínio na sua composição, ele tende a ter estruturas mais granular. E esses são a mineralogia, o estudo dos minerais do solo, que constituem esses solos que predominam com a estrutura granular, ok? O que mais que a gente pode dizer a respeito da estrutura? Vocês acham que o manejo e o clima influenciam na estrutura de um solo? Sim, influenciam. Como que ocorre essa influência? Bom, o manejo, vocês já ouviram falar em compactação, é claro. Compactação é a passagem de máquinas até um ponto em que o solo fica selado, ocorre um selamento devido à passagem de máquinas. Então, isso é um tipo de manejo que causa modificações na estrutura do solo, dificultando a penetração de água. O clima, como que o clima influencia na estrutura do solo? Bom, o clima menos intemperizado, é um termo menos ativo, o termo correto seria menos ativo. Ou seja, onde os agentes do intemperismo não atuam corretamente por algum motivo. Por exemplo, se eles são uma região de clima seco, que não chove, vai faltar água para o intemperismo. Aí, nesse caso, o que acontece? As argilas tendem a 2:1 e as argilas 2:1 favorecem a estrutura prismática e ou em bloco, certo? Então, esse tipo de clima favorece a estrutura prismática ou em bloco, certo? Bom, e o fósforo e a calagem, como que eles interferem? Vocês se lembram naquela estrutura arredondada que eu falei, que é uma estrutura colunar? O que favorece aquela estrutura colunar? É o teor alto de sódio nos solos. Os teores de sódio altos no solo, eles promovem o dispersamento, ele destrói a estrutura de um solo. Então, o sódio, ele quebra a estrutura de um solo, separa areia, silt de argila. A argila, que é menor, ela desce e vai selando o solo, porque ela está dispersa no solo, ela não está formando torrão. E aí ela começa a arredondar a estrutura, que deveria ser prismática, ela se torna colunar. Certo? Então, o sódio faz isso. Por outro lado, nós temos o fósforo e a calagem que fazem justamente o contrário. Onde tem fósforo e calagem altos ou bem feitas, a estrutura tende a flocular, ou seja, a arredondar e montar aquela estrutura mais forte, mais redonda. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui nós temos um exemplo de um solo com uma foto da micromorfologia. Foi pego uma amostra no campo, levou para o laboratório, foram selados com cera e cortados muito, muito, muito finos, e foi observado ao microscópio eletrônico.
Bom, o que a gente pode perceber aqui? Esse aqui é um solo com estrutura granular. O que a gente pode ver? Olha, os poros, esse aqui são os poros, eles são interligados. Olha aqui, ó. Opa. Os poros são interligados. Então, a água que cai nesse ponto aqui, ela infiltra facilmente por todo esse ponto onde está branco aqui, que seriam os poros do solo. Então, quando o solo tem estrutura granular, a infiltração é muito facilitada, porque os poros são muito grandes entre os pontos de contato das estruturas. Essa aqui, por outro lado, é mostrando uma estrutura em bloco, onde uma parede de um bloco encontra com a parede do outro bloco e aquilo vai cerrando. Então, nesse caso aqui, observe, os poros existem, mas eles não estão interligados. Olha aqui há uma barreira para essa infiltração. Então, a água que cai nesse poro aqui, ela tem que infiltrar lentamente até chegar nesse poro. O que a gente conclui disso? Muito bem, o solo com estrutura em bloco, ele retém mais água, mas infiltra mais lentamente. Observe, para a água sair daqui e entrar aqui, ela tem que demorar um pouquinho, porque ela tem que infiltrar até chegar aqui e encher esse poro. Como esse poro não tem ligação com o outro, a evaporação é muito dificultada. Então, nesse caso, há uma retenção maior de água, certo? Nesse solo. Solos, então, com estrutura em blocos, retêm muito mais água do que os solos com estrutura granular. Por outro lado, a infiltração de água no solo com estrutura granular é maior do que no solo com estrutura em bloco. O crescimento de raízes na estrutura granular é maior ou melhor, a raiz cresce mais facilmente no solo de estrutura granular do que no em blocos. Em blocos ela cresce também, só que ela cresce, a gente chama em escada, entre os blocos. A raiz vai crescendo entre os blocos. Isso dificulta um pouco aí o crescimento de raiz, embora isso não seja somente quando a estrutura é muito adensada, aí pode ser que cause algum problema, a gente resolve com uma subsolagem, ok? Bom, então agora nós vamos falar da porosidade do solo. O que seria porosidade? É o espaço poroso do solo. É onde ficam o ar ou a água. Esses poros do solo podem ter tamanhos diferentes. Esses poros, eles podem ser macroporos ou microporos. Os macroporos são maiores que 0,05 e os microporos menores do que 0,05. Então, aqui a gente pode ver alguns poros visíveis nessas estruturas aqui, certo? A porosidade, então, é o volume ocupado pela solução do solo e pelo ar do solo. É a parte não mineral do solo. Ela é onde fica o ar entre a parte mineral e orgânica do solo. Lembram lá? Nós falamos na primeira aula. Então, a gente consegue identificar o tamanho e a quantidade de poros. Isso independente do tipo de solo. Através da estrutura do solo, a gente consegue prever se há uma maior porosidade ou não naquele solo. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho mais